No começo da conversa de hoje, você confere um bate-papo sensacional sobre comunicação e esporte. O entrevistado de hoje é figura muito conhecida e marcante de Caratinga, já fez de tudo um pouco. Já foi jogador, juiz, treinador de futebol e tem muitas histórias para contar. O começo da conversa está no ar. Olá, estamos iniciando mais um Começo Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias sociais. Hoje temos um convidado muito especial, uma figura folclórica da nossa cidade, muito querido, sempre se destacou no setor de vendas e na área da comunicação, duas de suas paixões. É um admirador do esporte, em especial o futebol, já tendo sido jogador, treinador e juiz. Hoje segue com as vendas, comercializando consórcios e veículos como ônibus e vans, porém utiliza as redes sociais com frequência para levar sua mensagem, em geral destacando temas como esporte e política. Também foi repórter e apresentador da TV e é apresentador de rádio. Atualmente comanda o programa Resenha Popular, que vai ao ar aos sábados, de 8 às 12 horas, pela 94 FM. E às segundas, às 19 horas, ao vivo, pelo seu canal no YouTube. Getúlio Dias de Carvalho, nascido em Caratinga e criado em Belo Horizonte, pai do Marco Túlio, da Grace e da Gláucia. Esposo da Dodora, com quem vive há 42 anos, é o nosso convidado de hoje. Getúlio, vem pra cá. Alegria. Obrigado pelo convite. Rapaz, muito bom, demorou essa entrevista aqui. Que alegria, hein? Que bacana, que descontração, que negócio bacana. Bacana. Fico muito feliz de conhecer aqui a estrutura da UNEC TV. Ah, que bom. Parabéns. É um prazer, uma honra muito grande te receber aqui. Que história é essa? Para mim, né? Começo de conversa, já tem uma história. Nasceu em Caratinga e foi para Belo Horizonte. Com 4 meses, Não cheguei mesmo? a 4 meses, meu pai falava no coeiro, né? É. Então, por isso eu me considero um Belo Horizontino. Mas adotado por Caratinga também no início da vida e também depois, né? Quando eu cheguei para Caratinga para jogar futebol amador e tal. E aqui eu conheci uma namorada e a vida começou a fluir aqui. E Belo Horizonte você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei vamos chamar de 0 ano até 20 anos. 20 anos. 20 anos, Belo 20 anos Horizonte. E 40 de Caratinga. É. 42 de Caratinga. É 42 de Caratinga. Já estamos sabendo que você tem 62 anos de idade. 67. 67? Tô roubando 5, né? Todo ex-jogador de futebol é um pouquinho gato, né? Ah, beleza. A gente diminui um pouquinho. Bacana, deixa eu te falar. O que te trouxe para Caratinga? O que me trouxe foi Retorno. futebol. Futebol. Foi uma história interessante, Foi uma história interessante, eu era jogador de futebol em Belo Horizonte, mas não jamais profissional, eu tinha feito a reversão, porque eu estourei no juvenil do Atlético e aí fui jogar futebol profissional no interior. Eu profissionalizei no 15 de novembro de Uberlândia, na segunda divisão, na época do Dodge Dart, 1972, 73, o Atlético tinha sido campeão brasileiro. Isso. E a idade era 26 meses, era o regime militar. E a idade do juvenil foi mudada de 26 meses para 18 e 6 meses. Eu tinha 17 e 4 meses, por exemplo. Então, o campeonato do ano seguinte, em 74, começaria e eu já estaria com mais de 18 anos e 6 meses, não poderia disputar. Então, eu tive que sair. Eu estourei a idade, que a gente chama, e fui procurar o futebol do interior. Os meus colegas todos profissionalizando, eu também fui procurar um time mais simples, lá me profissionalizei. Mas não adaptei bem com o sistema do profissionalismo. Ficar preso em concentração, treinando durante a semana e ganhando pouco. E aí o futebol, o amador marrom, dava mais do que isso. Até um dia que o Nilson Tostes, que era o diretor, superintendente de futebol amador da Federação Mineira, que é filho de Ipanema, inclusive, ele falou: Tulinho, tem um time de Caratinga precisando de um quarto zagueiro, você não quer ir para lá não? O Altair já foi, o Chulé já foi e tal, e eram meus colegas lá do Pitangui, que a gente jogava no futebol amador de Belo Horizonte. Aí eu falei: vou, ué. Aí ele me deu uma carta, eu trouxe a carta, vim no ônibus da Planeta na época. Planeta. E aí a Rádio Caratinga mandou entregar na rádio. A rádio era ali onde era o Café Íris, ali perto da Praça do Pedro II. Aí eu cheguei lá, entreguei a carta, ele leu a carta, eu acho que é Eurico Gade, é um louro, mas era Eurico mesmo. E aí ele falou: não, mas não é aqui não, é lá em cima, você sobe para lá e vai para lá. Tá bom, eu já estava acostumado com essa coisa de concentração de futebol, time pobre, aí subi para lá. Quando eu vi o ambiente e tal, eu falei: já vi que é só para conhecer mesmo, bater um papo, jogar, treinar hoje e tal.
mas não vou ficar aqui não. Já decidi que já tinha visto que não ia ficar. Não gostou muito do jeitão, não? O jeitão, o Eloy, eu tive dificuldade, né? O Eloy tinha que arranjar uma chuteira para mim. Eu não entendi o que ele falava, ele não entendia o que eu falava. Eu achei que ele não estava querendo, ele estava me secando, querendo me arranjar a chuteira. Mas foi muito agradável, foi muito gostoso. E a partir dali, interessante que o Altair, eu lembro que ele falou: ô Tolinho, você não vai pôr... Não, vou só bater uma bola com o pessoal. Eu não vou nem ficar aqui não. Aí tinha o Sambão do América. Aí eu fui no Sambão do América, aí eu comecei a vir aqui em Caratinga. Eu arranjei uma namoradinha, comecei a vir a Caratinga. E aí resolvi jogar para o Esplanada. Aí eu não tinha compromisso. Com o Esplanada você podia tomar umazinha no final de semana, uma cervejinha, um franguinho do Ari ali e tal. Era uma diversão, né? Jogava como diversão. E aí joguei no Anápolis, joguei no Esplanada, joguei no Anápolis. E foi no Sambão que você conheceu a Dodora? Não. A Dodora eu conheci numa outra situação. A Dodora não é essa namoradinha, não. Essa Mas ela sabe disso, né? Porque vai estar assistindo ela agora. Ela sabe que ela sabia que Maria Chuteira tinha em todo lugar, né? Até o dia que ela grampeou e não teve jeito. Muito legal. Eu sou muito feliz aqui. Bacana. Sua família continua em Belo Horizonte? Continua. Meus pais não são mais vivos, né? Nem pai e mãe, mas meus irmãos são. Você ali veio da pra região aqui. ali do Padre Eustáquio, do Calafate, eu tenho meus irmãos espalhados por ali. Aí o que o seu nascimento em Caratinga? Só para entender isso então. Seu pai morava meus aqui? Meus pais eram de Miradouro, Carangola. Meu pai veio com a Rio Bahia. Meu pai morou em Itaiumi. Eu tenho um irmão nascido em Itaiumi, pra você ter uma ideia. Porque ele chegou a trabalhar até perto de Valadares. Na época da construção da Rio Bahia. A história é mais ou menos essa. E o meu nascimento, né? Foi no dia 7 de setembro, que é uma marca interessante, em 54, o Getúlio Vargas tinha morrido no dia 24 de agosto. Eu nasci no dia 7 de setembro. Interessante. E meu pai me registrou no dia 6, como todo pai de antiga, como alguns pais registravam errado, registrou no dia 6. E aí, essa data bonita do 7 de setembro não está no meu documento. Mas está na minha memória, que a minha mãe falou: você nasceu no dia que soltou muito foguete. Foi o dia da independência, foi o dia que acabou a ditadura no Brasil, veio a independência e muito foguete no dia 7 foi o dia que eu nasci. Interessante, rapaz. E a rádio? Você falou que ele te mandou para a rádio. Foi o seu primeiro contato com rádio? Quer dizer, passando lá pela rádio? Não. Rádio eu gostava, toda a vida eu gostei muito de ouvir. Principalmente quando eu tive tétano com 7 anos de idade. Então eu conheço milagre na minha vida há muitos anos. Eu fui praticamente um terminal de tétano. Pisou num prego? Um prego enferrujado na estação da Estrada de Ferro, Viação Ferro Centro-Oeste, que é a antiga rede mineira de viação. Estação de Carlos Prates. Foi naquela época devia ser o boi era transportado por ali, né? Era por Estrada de Ferro. Vinha de Goiás e tal. E ali eu tinha, entre a casa nossa no Calafate e a da minha tia no Padre Eustáquio, no Carlos Prates, tinha esse curral e eu fui brincar lá à noite na porteira, puxa para lá e vem descendo nela. Pisei num prego enferrujado, não falei com minha mãe, aquilo contaminou. O dia que eu tomei a vacina de tétano na Fundação Ezequiel Dias, lá perto do Ipseng, ali atrás do Parque Municipal, uma hora depois que a vacina estava no meu corpo, ela endureceu o meu corpo todo. Eu endureci, nunca. Dormi 29 dias ininterruptamente, fiquei 4 meses no hospital. Quando eu saí com 8 anos, eu não falava nem andava, aí é que eu falo da sequência dos milagres. Eu não falava nem andava. Com 13 anos, meu pai assinou o contrato de gaveta no Atlético para mim ser jogador de futebol. Eu nem andava, não andava, aí eu passei a pular. E depois, com 20 anos, mais de 20 anos, eu fiz um curso de locução para ser locutor, porque eu gostava de microfone, mas nunca tinha trabalhado em rádio. E o rádio veio exatamente aqui em Caratinga, depois que eu parei de jogar futebol, em 86, com 32 anos, até novo, eu pensei, tem 2 caminhos, ou arbitragem ou imprensa, ou comentário. Aí o J. Baranda me convidou para fazer parte da equipe de esporte da Rádio Caratinga, em 86. Em 87 nós transmitimos o Campeonato Brasileiro final entre Flamengo e Internacional, gol do Bebeto no Tafarel, foi a chamada Copa União, não sabia se é Campeonato Brasileiro, se é Copa União. E aí em 88 eu fiz o curso de arbitragem. Em 89 eu comecei a apitar, onde eu fiquei afastado. Por isso que eu sou um radialista, um repórter, um comunicador freelancer. Eu trabalho sempre em eventos, política, apuração de política, uma partida de futebol, uma coisa assim. Eu não tenho aquela atividade rotineira dentro da grade de programação da emissora que eu trabalho, da Rádio Caratinga, por exemplo, exatamente porque eu tenho outra atividade paralela que são minhas vendas. Então eu sou assim, gosto meio de fazer uma coisa e outra e acaba você não podendo assumir exclusivamente uma atividade. Tá, mas 47 anos de rádio, é isso?
Não, 87. Em 87? 80, tem 35. 35. 35 anos de rádio. Mas eu entendi você falar que tinha feito um curso aos 20 anos. Você fez, mas não... Não. Pouco mais de 20. Não, eu estou falando a idade errada, é mais de 20 anos. Foi já aqui, depois de casado. Já estava casado. Na gestão do Zé de Assis. 35 anos de rádio. Foi na gestão, foi o Zé de Assis que promoveu esse curso com recurso do Fundo de Amparo ao Trabalhador, do FAT. Que fez um curso para Márcio Farias, Márcio Santos, Arlindo Ferreira. Foi interessante, você falou a Catiúcia, essa é a galera que fez. Você falou Zé de Assis, e de vez em quando a gente está entrevistando alguém aqui que traz na memória alguma coisa de Zé de Assis. É um trabalho social, é um trabalho não sei o quê. Você está falando agora aí do curso. Foi um bom prefeito, não foi? Foi ótimo, excelente, preocupado com questões familiares, questões sociais, questões religiosas, questões comunitárias, questões de formação das pessoas. Zé de Assis era um cara preocupado com isso. Essa coisa mesmo foi ligada a uma esteira de um trabalho profissionalizante, ou seja, estava dando espaço para alguém que tinha alguma veia de comunicação para poder buscar um espaço, até sem saber que logo depois, olha como é que ele enxergava um pouco à frente. Ele realmente quebrava paradigmas. Logo depois veio a rede social. E esse pessoal que foi formado ali de forma amadora, de forma amistosa, viraram influencer, viraram blogueiro. Eu ainda sou um analfabeto digital. Eu tenho facilidade, graças a Deus, para comunicar, mas não tenho para entender. 35 anos de trabalho no rádio, o que mudou o rádio para você do primeiro dia ao dia de hoje? Mudou muita coisa, né, Eugênio? Eu comecei, era AM, né? Então a AM é o som chiano, aquela dificuldade e tal. Aí depois veio FM, frequência modulada, a gente via. E aí o comunicador, o locutor era o clássico da FM, Sistec 94.1. E depois aí foi popularizando, Eduardo Souza, Cleão Coelho, vários comunicadores passando por ali, mesmo com a qualidade da frequência modulada do FM, mas é uma comunicação mais popular. Tanto é que meu programa chama Resenha Popular, é por isso. É porque me permite colocar várias coisas. A pauta é política e futebol, mas várias coisas entram exatamente por isso que eu coloquei o nome popular, para dar uma janela para várias coisas. E mudou muito. Você me perguntou pela mudança na radiodifusão, uma evolução muito grande. A nossa rádio era 1 quilo, hoje 5 quilos, 10 quilos e tal. Então, modificou muito. Hoje eu faço uma gravação num aparelho celular que sai com uma qualidade de áudio espetacular. Eu faço um trabalho lá em Lisboa, por exemplo, ele chega aqui com uma qualidade igualzinha que foi gravado lá, um exemplo, fora do país, inclusive, um exemplo. Então, modificou, melhorou muito, tá entendendo? A tecnologia evoluiu muito, a mídia aumentou demais, as emissoras de rádio e televisão, um grande número. Tem gente que fala que o rádio vai no enterro da internet. No início eu cheguei até a concordar com isso de certa forma, mas eu acho que não. Não, né? Eu acho que o rádio vai caminhar junto com a internet. Na hora que chegar lá, a internet vai dar só um empurrãozinho. Assim. Eu ia te fazer essa pergunta agora, mas eu estou olhando o tempo ali, o tempo está vencido, eu não sei se eles não colocaram o tempo para mim, se já acabou mesmo, o tempo estourou. Vamos ter que fazer um rápido intervalo, a conversa com você foi rápido demais. Nós voltamos já num bate-papo sensacional aqui, com um grande contador de casos também, Getúlio Dias. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com o Começo de Conversa, hoje recebendo a visita de Getúlio Dias de Carvalho, figura marcante da nossa cidade. Está falando sobre o rádio, eu ia te perguntar isso, o nosso tempo estourou, né? O rádio, há muitos anos que eu escuto falar, o rádio está morrendo e o rádio está firme aí, né? O rádio não morre nada, né? Não morre não, o rádio não morre porque ele tem uma característica muito importante, que a pessoa continua conectada com o comunicador sem parar de trabalhar. Uma costureira, uma cozinheira, um mecânico, um eletricista, continua fazendo a sua tarefa e se informando. Ao passo que quando você tem a televisão, você tem a rede social e tal, você tem que parar de fazer tudo para você prestar atenção naquilo. Então o rádio continua sendo aquele que chega sutilmente pelos ouvidos e acaba permeando toda a cabeça do ouvinte. Interessante, né? Até para a gente dirigindo e fazendo uma viagem, por exemplo, veio DVD, veio um pendrive, que você, tem aquele celular que você coloca, mas vou te falar, tudo dá um trabalhinho, né? O mais fácil, a gente acaba indo no mais fácil mesmo, que é rádio. Sintonizando o rádio lá e botando na emissora e ouvindo música.
E o que é a Ouve grande notícia característica, também. né, Eugênio, do rádio, que surpreende, agrada a todo ouvinte, o fator surpresa. A música que você... Tem tá muitos esperando. anos que você não ouve, ela chega e te mata de saudade. A informação de uma cidade, de um acidente, uma notícia, uma prestação de serviço, tudo isso chegando de surpresa acaba distraindo e fazendo com que a viagem seja mais rápida. E a comunicação no rádio, ela também foi se adaptando, né? Porque hoje ela vem com a música e de vez em quando, entre um espaço ou outro, vem com um recorte de uma notícia, te dando informação qualquer e você vai Foi modernizando, E está indo né? para a internet também, né? Quer dizer, a rádio também via internet, né? O cara hoje entra e acessa uma rádio na internet. É verdade. A gente tem ouvintes aí fora, brasileiros que vão para os Estados Unidos, que acompanham Rádio Caratinga, por exemplo, via internet, que acompanham em Portugal, em vários lugares que tem gente da nossa região e que ainda conectam, e aí mostra realmente a importância. Agora do você rádio. falou aí da AM e da FM, rapaz, interessante. Eu tinha uma aula uma vez com um professor de marketing, ele falando sobre meios de comunicação, ele falou do rádio, foi falar essa diferença, ele falou, né? Porque você tem a AM, é como se a onda viesse, encosta na caneca aqui, ela faz assim, sobe, desce e vai. Ultrapassa. A FM chega Bate e para, e volta. né? Bate e volta. A FM não tirou o rádio lá do interiorzão, não, Zé? O cara que ouvia a rádiozinha dele lá e hoje ele fica dependendo de quê para chegar um FM na casa dele? Satélite? O FM vai para o satélite, vai por outros meios, né? A verdade é que fica assim bem claro para a gente, e isso é bem explicado nos cursos de comunicação, de locução, do obstáculo que acontece, da montanha, a pé de Itaúna. Você pega a rádio AM, a Rádio Caratinga AM, ela passa pela Pé de Itaúna e consegue emitir o som lá em Piedade de Caratinga, lá no Suíço. Já a FM já tem uma dificuldade, porque ela tem que contornar esse obstáculo, né? Então ela contornando esse obstáculo. Mas ainda assim, com o recurso que vieram complementar, o FM também tem chegado. O pessoal da zona rural, eles são muito inteligentes, eles são muito melhores às vezes que a gente aqui na zona urbana. Não, eu conheço cada ouvinte meu aí, mano, que destrincha um aparelho desse que eu não sei nem mexer. Esse é do pessoal que, quando a televisão já não pegava bem, ele botava bombril na ponta dela, né? Já dava um jeito, né? Subia lá no telhado para botar um bambu lá. Aliás, você está falando de um caso que aconteceu lá em Vargem Alegre. Vargem Alegre pertencia a Caratinga, era um distrito, e antigamente tinha TV Itacolomi, era preto e branco, e dava aquele chuvisco muito grande. E tinha o sargento e o cabo. E o sargento foi e falou com o cabo, estava chovendo, eles querendo assistir um jogo, 3h30 da tarde. Aí o sargento falou com o cabo, hierarquia de polícia. Põe um bombril lá na antena, lá no pasto. O cabo, logo agora, chovendo para danar, eu tenho que ir lá com esse bombril lá no meio do pasto. Aí subiu ele lá em Vargem Alegre. Coloca o bombril de um lado, como é que tá? Não, vira para lá. Coloca o outro, como é que tá? Não, vira para cá. O cabo ficou com raiva, jogou a antena lá no meio do pasto. Não mexer com os termos. Jogou lá no meio do pasto. Aí o sargento gritou, não vai, agora ficou bom. Agora você vê que a sintonia, né? Isso aconteceu. Até fazendo a errada certa, né? Até errado. O cabo jogou fora, o sargento falou, agora ficou bom, deixa aí. Rapaz, juiz de futebol, a gente é árbitro, né? Porque árbitro. Fala o juiz, o pessoal pode confundir. Tem uns casos engraçados, tem não? Tem. Conta pra nós aí, assim, você foi um árbitro e que te exigiu mais um pouquinho. Eu conheço casos até que eu não estava presente, e conheço casos que eu estava presente dentro de vestiário. Os vestiários são os mais comuns, né? O caso do Democrata e Caldense, lá em Poços de Caldas, que o juiz recebeu uma propina para poder ajudar o time do Caldense, que é o time da casa lá em Poços de Caldas. Só que o trio de arbitragem chegou no vestiário antes, e aí o bandeirinha foi lá no banheiro usar lá o banheiro e tal. Quando ele puxou a caixa de descarga, não caiu a caixa de descarga em cima dele, com os pacotes de dinheiro. Oh. Ele assustou com aquilo, foi lá e falou com o árbitro, o que é isso, fulano? Não vou citar os nomes, não. Ô, fulano, o que é aquilo ali? Falei, não esquenta a cabeça com esse nome. Peraí, vamos juntar esse negócio aqui, depois eu te explico o que é isso aqui. Era o dia da propina. Aí ele pensou, mas tem alguma coisa errada aqui, eu nunca vi isso dentro do vestiário, esse monte de pacote de dinheiro aqui. Falei, não, deixa isso aí, depois nós conversamos.
Aí o jogo começou, aí o time do Democrata atacava no impedimento, ele levantava a bandeira, o juiz virava as costas, nada. Até que aconteceu um lance lá, que ele levantou a bandeira e o juiz quis deixar, a defesa do Democrata chamou a atenção dele, olha a bandeira com a bandeirinha em pé. Ele foi lá olhar e falou, o que foi? Aí o bandeira falou assim, olha a bandeira que você sabe o que foi. É o terceiro que eu dou sinal para você e você não faz nada, agora você se vira aí. Ah, meu filho, o pau quebrou lá dentro de Poços de Caldas. No final, ficaram lá até 10 horas da noite, que o pessoal chutando, devolve o dinheiro, devolve o dinheiro, devolve o dinheiro, porque o time do Caldense perdeu. São fatos assim. Teve um outro fato interessante, aconteceu na Fonte Nova, em Salvador. Estava apitando um jogo do Campeonato Brasileiro, o Edson Rezende, que é um amigo meu contemporâneo da CBF, que é delegado da Polícia Federal, em Brasília. E o Edson Rezende apitando esse jogo lá na Fonte Nova, deu um problema lá, o Paulo Maracajá, era um deputado federal, que era o presidente do Bahia. O Paulo Maracajá entrou dentro do vestiário e falou com ele depois do jogo, como é que o senhor faz uma cachorrada dessa? O senhor roubou do meu time, não sei o quê, Ele virou e falou assim, mas como é que o senhor entra dentro do meu vestiário, falando desse jeito comigo e tal? O senhor corre risco de ser até preso. E ele virou e falou assim, prendeu o quê, rapaz? Eu sou o deputado federal Paulo Maracajá, você está falando com um deputado. Aí o Edson Rezende virou e falou assim, já tinha tirado a roupa de árbitro, já estava dentro do vestiário. Pois é, e agora o árbitro de futebol não está aqui não, está aqui o delegado da Polícia Federal. O senhor está preso. Um deu voz de prisão, o outro não precisou acatar, porque um tinha imunidade, o outro... Então, são fatos que acontecem dentro do futebol. Tem realmente interessante, história interessante. O folclore do futebol é muito interessante. Hoje está mais moderno, né, Eugênio? Porque hoje tem o VAR, e hoje tem câmera para todo lado. Hoje uma pessoa não pode ter uma atitude extemporânea, estourar na rua, numa calçada, porque tem uma câmera lá no alto, outra ali, que filma, mostra ele tendo uma atitude de infrator. A verdade é essa. Então, teve um jogo do Flamengo com o Santos, que teve um pênalti que foi claro, todo mundo... Eu nunca vi a unanimidade do pessoal para falar que aquilo foi pênalti. Claro, isso foi a favor do Santos. O juiz não marcou, o cara veio com a bola, o cara do Flamengo pegou a bola, foi lá e fez um gol, quer dizer... E o juiz não anulou o gol. Não anulou o gol. É porque o com VAR... o VAR e tudo. E o VAR não chamou ele. Ah, muito bem. O VAR não chamou, porque o VAR tem uma limitação para entrar. Entendi. Tem determinadas situações, por exemplo, que é questão de interpretação. Ele entende que naquele lance o jogador do Flamengo não teve a intenção, porque a regra 12, que chama faltas e incorreções, é a regra mais pesada das 17, ela também tem um artigo dela que diz o seguinte, não se sancionam as infrações cometidas, só se sancionam as infrações cometidas intencionalmente. Entendi. Então, se ele entender que o jogador, mesmo tendo causado um prejuízo ao adversário, mas ele não teve intenção não foi lá de causar, para isso, não foi um carrinho, não foi... a regra pede para não dar. Tá entendendo? Agora, é muito triste a gente ver isso, uma situação de um lance bem flagrante, bem caracterizado como pênalti, como que aconteceu a favor do ataque do Santos. E na sequência do lance, num contra-ataque, vai lá e o Pedro do Flamengo ainda faz o gol de calcanhar aí no golaço ainda. Então, aí o pessoal do Vasco vai à loucura, né? Vamos fazer um rápido intervalo, você não saia daí, conversa bastante interessante aqui com o Getúlio Dias, nós voltamos já já. Voltamos com o começo de conversa. E esse é o nosso terceiro bloco. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de conversa sensacional com Getúlio Dias de Carvalho. Getúlio, Lions Itaúna, você participou do Lions, eu participo do Lions ainda. Até hoje ainda. Mas nós somos contemporâneos lá. É verdade. Clube bacana esse Itaúna, né? É um Lions diferente, não? Eu acho assim uma coisa interessante, e outro dia nós estávamos falando disso, como que... Estava falando do Orbis, o Orbis também criou um novo clube aqui, e foi mais ou menos a história do Itaúna. O Itaúna surgiu de uma cisão, de uma necessidade de criar um novo clube em Caratinga, aí surgiu lá o Clube Caratinga e Itaúna. E a gente fica, assim, de certa forma, muito orgulhoso de ter participado, Eugênio, de pessoas que fizeram parte da história de Caratinga. Certeza. Sebastião Zeferino, Dr. Hugo. Eu até faço mal em falar alguns nomes, porque eu posso esquecer de alguns nomes e cometer uma injustiça com alguém. Mas nomes, assim, fantásticos aqui de Caratinga, Dr. Márcio Junqueira e vários outros, Newton Russo, milhões de Juba Larga que saíram do centro para criar e para buscar novas lideranças. Eu me lembro, quando eu fui convidado para entrar no Lions, Geraldo Elísio, que é meu padrinho,
de Lions, e aí ele, o Célio Bonfim, lá na minha casa, fizeram a visita para convidar. Aí eu falei, mas gente, eu estou sempre no campo de futebol, o campo de futebol é um lugar polêmico, cheio de confusão, estou sempre envolvido aí com uma discussão ou outra e tal. Aí o Geraldo Elísio falou, não, mas você foi, eu te escolhi, foi por isso. Eu vi ali que você era um líder. E o Lions, ele busca líder. É para pessoas ocupadas, né? E aí eu gostei, fiquei muito feliz, eu tive um ponto destacado da minha passagem pelo Lions Clube Caratinga-Itaúna, foi na época quando o Dr. Fabinho era o prefeito e que ele quis passar para um clube de serviço, a Cidade dos Meninos, que só chamava Cidade dos Meninos. Foi aí que o Lions Caratinga-Itaúna foi o escolhido para essa missão. O Lions, depois de várias reuniões, chegou à conclusão que deveria aceitar. Eu era o presidente. E aí foi com alegria que a gente começou a trabalhar o Lions Clube nessa parceria com a fundação. Aí passou a fundação. Lá nós tivemos fábrica de vassoura, tivemos granja. Bacana. Eu vendi muito frango. Zé Pessoa me comprou muito frango. O Orestes do Bambu me comprou muito frango para ajudar a Fundação Cidade dos Meninos. A presidente era Marta Carli. Na época que deu o nome, inclusive, à praça. Então, o ponto alto que eu acho da minha passagem pelo Lions foi exatamente viabilizar, juntamente com os companheiros do Lions, Itaúna, e o pessoal da Prefeitura, a Ação Social, essa parceria que levou o Lions Caratinga-Itaúna a ser padrinho da Fundação Cidade dos Meninos, e a partir daí a Fundação Cidade dos Meninos sempre foi autossustentável, ela nunca teve problema. Bacana demais. Bem organizada. E a gente fala de Lions e aí, infelizmente, vai nos remeter uma notícia mais triste, porque a sede do Lions lá é uma homenagem, inclusive, ao Oswaldo Silveira, que é meu cunhado. Seu cunhado, e o Oswaldo que foi uma morte trágica, né? Ele, a filha, a mãe, como é que vocês foi passaram por isso? Um domingo que deve ser apagado da nossa memória, e Deus já apagou isso da memória das meninas, de todos, dos filhos, dos netos. Mas foi um domingo triste, né? Quando a família tinha ido, era um boom que a família estava vivendo. A Volkswagen naquela época estava vendendo 70 carros por mês em Caratinga, nossa média era 30, tinha mais que dobrado. Então estava um negócio assim bem tranquilo, e a família resolveu comprar uma casa de praia. Aí foram para Setiba, lá compraram uma baita de uma casa, uma mansão, e aí foram comemorar num restaurante a compra. Durante a semana o advogado ia cuidar da escritura, do documento, fecharam tudo de boca, tá bom, vamos pagar e pá. Fizeram aquele almoço bacana. Quando sai dali na BR-262, aconteceu o trágico acidente de um caminhoneiro irresponsável. Hoje talvez não teria acontecido, porque hoje não pode beber e dirigir. Estava completamente embriagado, saiu de uma festa, com o caminhão dele, passou em cima do veículo que vinha a família nossa, o Passat, e ali morreram a minha sogra, a dona Maria Melo Silveira, a dona Mariquinha, que era da OVS, um destaque na OVS aqui de Caratinga, o Oswaldo Silveira Sobrinho, que é o que dá o nome à sede do Lions Clube Caratinga-Itaúna hoje, e a filha dele, a Grace. Sabe? Então morreram 3 naquele acidente. Uma tragédia. Estavam também dentro do carro Luiz Kleber, que hoje é funcionário da Carvalho Imóveis, e a Sônia Dutra, que é a esposa do Oswaldo. Então foi uma passagem assim, muito triste, muito complicada para a gente, mas Deus superou a formação religiosa, a formação educacional da família, ajudou muito. E aí, com o tempo é o senhor da razão, né? Não é? E nessa época você era vendedor de livros. Era. Meu negócio estava bom, saía aí. Mas vendia livro de porta em porta? Não, eu cheguei a fazer porta em porta também. Eu sempre gostei de vender, eu sempre batia. Hoje não pode bater lá na porta, que eles não recebem a gente também. Tem medo. Eu queria ser até recenseador, mas fiquei pensando, vai ter tanta rejeição que eu não vou ser recenseador. Eu entrevistei o chefe do IBGE de Caratinga aqui, e ele falou da dificuldade, ninguém quer abrir porta, ninguém quer atender ninguém. É verdade. Então, eu adotava um sistema, Eugênio, que era muito interessante, que eu fazia bibliotecas na cidade do interior, cidades pequenas. Que bacana. Uma parceria com a prefeitura. Então, o que eu fazia? Eu levava para a diretora, para a secretária de Educação, uma lista das obras que a gente tinha, e eles escolhiam ali para montar uma biblioteca. Então, dava quanto? Dava 20 mil cruzeiros. Aí, o que eu fazia? O prefeito me dava uma carta, não tenho vergonha de falar isso não, porque isso é trabalho também. O prefeito me dava uma carta, eu ia atrás das pessoas que ele indicava, os fazendeiros, comerciantes, as pessoas de melhor condição, para fazer uma doação. A pessoa doava um dinheiro para ajudar a biblioteca. Aí, quando a gente arrecadava o dinheiro todo da cidade, quanto que deu? Deu 12 mil.
Então, para fazer o projeto completo é 20. Falta 8 mil. Aí a prefeitura completava aquilo. Com muita dificuldade, às vezes, em 8 prestações de 1.000 cruzeiros cada uma. Entendi. E a prefeitura demorava a pagar a gente, está entendendo? Mas não a cidade ganhava uma biblioteca, né? Ganhava uma coisa biblioteca. bacana, E as pessoas Naquela que época, doavam, bicho. tinha um encarte dentro de cada obra que a gente colocava o nome de todos os doadores. Então tinha o doador que doava R$100, era o doador honorário. 100 cruzeiros era o doador honorário. O doador era o doador especial. O doador que doava 200 cruzeiros era o doador honorário. E o doador que doava 300 cruzeiros era o doador benemérito. Benemérito. Então tinha a categoria benemérito, honorário e especial. Bacana. Então funcionava bem. E ali enquanto marcado Fernando Sabino eu entreguei. Aí o pessoal escolhia Machado de Assis, escolhia Fernando Sabino, muita literatura. Adélia Prado. E escolhia pesquisas também. Aí tinha um professor assim mais, eu quero uma Barça. A Barça custava o preço da biblioteca dinheiro, toda. né? Tá doido, era muito dinheiro, tá entendendo? E aí eu fui ser vendedor da Britânica, que era a que distribuía a Barça. Que era um concorrente mais barato, um preço Mas aí como é que eu vendia? Para vender Barça, eu vendia para gerente de banco, para médicos, para esse pessoal bacana, que eu falo, põe em casa que seu filho pode até não pôr a mão nesse livro, não, mas ele não vai poder nunca reclamar que você não deu ele uma fonte de pesquisa. Aqui tem tudo. E tem o livro do ano. Todo ano eu ia lá e vendia um livro para o médico, para o dentista, para o advogado. Mas você sabe, que você falou uma coisa interessante aí, falou, seu filho pode até não colocar a mão. Os pais não deixavam os meninos pegar na Barça, não, bicho. A Barça é muito bonita, né? Era. Então, ficava na estante. Ficava como para enfeitar. Aquilo é para enfeitar. Então, se os meninos iam lá para poder... Não, mexe aí não. Não podia eu vendia muito Mirador, muito século XX. Eu lembro dessas coleções, porque essas davam uma comissão melhor. Então eu ganhava uma grana melhor. A Barça, Mirador, século XX, eram as fontes de pesquisa mais... E você deixou de mexer com o livro quando você veio para Caratinga. Você retornou justamente... Exatamente por isso. Que quando eu cheguei em Caratinga, eu tinha essa atividade minha. Aí eu passei a ser jogador de futebol só de final de semana. Entendi. Então, durante a semana, eu trabalhava segunda, terça, quarta e quinta nos meus livros. Sexta-feira, eu ia para uma cidade, treinar no time daquela cidade e jogar no domingo. E domingo à noite eu voltava. Aqui em Caratinga foi mais ou menos isso. Mas só que quando aconteceu o fato... Aí eu já estava namorando aqui com a minha esposa e quando aconteceu o acidente. E logo na sequência também o nosso vendedor, ele cometeu uma loucura, o Sidney, que é o pai do Jadico. Isso. Né? Aí eu vim para substituir, né, o pai do Jadico. O Paulo Sérgio veio para substituir o Oswaldo. O Paulo Sérgio advogava em Belo Horizonte. Veio para assumir o lugar do irmão dele. E eu vim para ocupar o lugar do vendedor. Tá certo. Então, graças a Deus assim, tirava uma peça e punha outra. E nós fomos vivendo e fomos adaptando. Reunindo a família toda aí. Rapaz, tinha muito assunto para nós aqui, mas infelizmente... O tempo é pouco, mas tá bom, pouco, você sabe como que é isso, você é apresentador também, sabe como é que é o negócio. Queria te dizer, rapaz, com alegria muito grande de receber aqui. Tenho uma admiração por você muito grande, pela Dudu, sua família. E levo meu abraço para eles. E você tem um minuto aí para sua conclusão final, para você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar um recado aí para os telespectadores. Só quero um pouquinho antes, um preâmbulozinho, para falar que eu tenho pensado nos últimos dias nos grandes pais, nos grandes maridos, nos grandes homens aqui de Caratinga. Aí, nesse particular, eu passo pelo Rogério Silva, eu tenho visto o dia a dia dele, vejo o Cleão Coelho, o dia a dia dele. São pais e maridos que levam a esposa no trabalho, que levam ao almoço, que ajudam numa coisa, que ajudam a limpar, e eu fico até com vergonha que eu nunca fiz isso. E aí, Eugênio, para falar dos dois, para chegar em você. Você foi sempre um cara que chamou a minha atenção pela sua conduta de marido. Eu tenho muita saudade da sua ligação, da você e a Sônia lá no Lions. Então, eu achei muito bonito. E, principalmente, a pauta de vida que você escolheu. A pauta de vida para valorizar o ser humano, para prestigiar, para resgatar, para amar, para demonstrar que todos são iguais, entendendo? Então você pode ter certeza que você tem criado um crédito muito grande lá no céu, eu tenho certeza disso. Obrigado, a gente faz a nossa parte, você também, a recíproca verdadeira, porque a minha admiração é por isso. À vontade, a câmera é sua, Getúlio. Agradecer ao NEC TV, a você, Eugênio Maria Gomes, ao JB, ao Vanderlei Ottoni, ao Márcio, enfim, a todos que compõem essa estrutura que o Resenha Popular não tem, infelizmente. Mas é uma alegria muito grande, constitui para mim um orgulho participar desse bate-papo descontraído.
e para também ajudar a dar a minha contribuição, um pequeno tijolinho que eu coloco na construção do começo de conversa, exatamente porque isso é feito de cada programa que você realiza e mostra que para a sociedade de Caratinga, para a comunidade caratinguense, para aqueles que são amantes da literatura, da cultura, da educação, que existem vários valores dentro da nossa cidade. E esses valores são sempre prestigiados, valorizados e até resgatados pelo programa Começo de Conversa. Parabéns a você por isso, parabéns à sua equipe pelo grande trabalho, que faz um trabalho muito profissional. Eu fico muito feliz de ter sido distinguido com esse convite, abraçar o Léo Baião também, meu grande amigo, e abraçar especialmente a você. Obrigado. Muito obrigado por tudo, sucesso. Estou gostando muito e eu acompanho o Começo de Conversa sempre que tenho oportunidade. Foi uma honra muito grande para nós. Estamos encerrando mais um Começo de Conversa. Nosso agradecimento mais uma vez aqui ao nosso querido amigo Getúlio Dias de Carvalho e a você, telespectador, pela audiência, pela atenção. E até o próximo encontro, se Deus quiser.